Olá, pessoal do terceiro ano EJA, professora Neuzeli de História, passando aqui para a gente fazer a correção das atividades referentes à semana 9 e algumas informações referentes à semana 10. O nosso tema é o Era Vargas, é um tema que já foi trabalhado com vocês na correção, também nos slides, né, explicando. Então, assim, é um tema importante para o terceiro ano e eu gostaria de enfatizar também que é importante que vocês estejam acessando esses vídeos, assistindo as correções, porque sempre nas correções eu faço algumas explicações também, eu retomo o conteúdo, assistindo as explicações dos conteúdos pelos slides, pelos mapas conceituais, também as sugestões de vídeos que a gente sempre coloca. Então, é extremamente importante que vocês acessem esses conteúdos para poder facilitar aí a compreensão do conteúdo que está sendo trabalhado. E nós vamos começar, então, aqui na primeira pergunta, que fala o seguinte: a política industrial da era Vargas caracterizou-se por promover. Promover o quê? Promover as bases para a expansão industrial por meio de uma política econômica intervencionista, pragmática e nacionalista. Bom, o que seria então a explicação dessa resposta? Vargas, apesar de lá na Primeira República já haver o que? As primeiras germinações sobre industrialização, do Brasil receber os imigrantes, italianos, alemães, os japoneses, enfim, houve o que? Esse princípio de industrialização, mas era uma industrialização primária, no qual dava ênfase à produção de café, às indústrias têxteis, né? Então, assim, não tinha muito assim, motivação por base em pensar em indústria, né? Em pensar em segunda revolução industrial, que já acontecia na Europa, ó, muito antes dessa era Vargas. E aí, quando Vargas chega ao poder, ele percebe que o Brasil ele tem uma potencialidade muito grande para expandir. Que o Brasil ele não tinha que ficar só naquela de café, que já tinha passado aí a crise de 1929, que o Brasil já tinha, né, quebrado a cara aí, entre aspas, porque assim, já não tinha tanto consumidor, tanta gente interessada, então vamos partir para outra. E a ideia de Vargas é o que? É implementar essa expansão industrial. Só que Vargas ele vai pegar algumas ideias, principalmente do keynismo, onde esse pesquisador e cientista econômico ele fala o seguinte, que é importantíssimo que o país tenha um político o qual ele intervém na economia. Que além dessas práticas de direitos trabalhistas que são criados na Constituição e que Vargas vai permanecer eles, porque para ele isso aí é um grande suporte, é precisa a intervenção do governo, que ele tinha essa concepção de que se não houvesse essa intervenção, se houvesse esse desenfreio no mercado mais liberal, havia, né, hipótese de descontrole mesmo. Então, era uma política mais realista, dentro da realidade do Brasil, o que o Brasil tinha de matéria-prima, como que poderia estar produzindo, um incentivo às indústrias nacionais, né? E é nesse período que são criadas as grandes indústrias que hoje a gente sabe que tem todo um cunho social que não é tão legal como a gente gostaria que fosse, que não adaptou com o tempo, com o tipo de sociedade que nós temos, porém, para aquela época, era algo assim, fantástico, né? Então, assim, a política de Vargas em relação à industrialização, ela era o quê? Uma indústria de base, né? O qual ia produzir matéria-prima pesada, mas ela tinha o quê? Um cunho intervencionista do Estado, um cunho realista, um cunho mais nacionalista, uma valorização das indústrias nacionais mesmo, e que produzia então essa matéria-prima de base para fora do país. A número 2, a gente tem aqui, olha só.
O fato é que, de obra de ficção, o documento foi transformado em realidade, passando das mãos dos integralistas à cúpula do exército. Então, esses integralistas aqui é aquele povo lá do ANL, né? Eles eram, hoje, se a gente for observar, os ideais deles eram, a ideologia desse grupo era totalmente esquerda. Então, assim, era um grupo totalmente contra o governo. Então, essa obra de ficção, que não foi um documento feito de verdade, ele vai cair nas mãos do exército, né, do exército de Vargas, e olha só o que vai acontecer. A 30 de setembro era transmitida pela Hora do Brasil, aquele programa que a gente conhece e tem até hoje, né, que passa aí às 19 horas, e publicado em parte nos jornais. Então, por que era em partes? Porque eles, né, recortaram lá o assunto do que era interesse do governo Vargas e seus assessores e soltou isso na mídia. A Hora do Brasil era um programa de rádio muito acessível às pessoas, muita gente, não era igual hoje que a gente vive em plena tecnologia, né, em era contemporânea digital. Então, nesse tempo, as pessoas elas tinham acesso mesmo ao rádio, né, principalmente. Então, era um veículo de comunicação assim, ó, incrível para se passar o que quisessem. E eles tornam, então, esse documento, que era uma obra de ficção, ser um documento de verdade. Começam a espalhar isso para as pessoas, com o recorte deles, com as palavras deles, da cúpula ali do governo Vargas. E o documento, aqui um texto se refere, ajudou Getúlio Vargas a dar o golpe que criou o Estado Novo. Então, esse documento, como foi explicado já no conteúdo, ele falava o seguinte, né? Que era um documento que esses integralistas estavam querendo tomar o governo, que eles estavam querendo acabar com o Brasil. Ele tinha algumas informações que descontentavam o povo, porque o povo, assim, tinha algumas pessoas, inclusive, que se falasse mal de Vargas, era caçar a briga, né? E esse plano, ele teve um nome, né, interessante aqui, chamado Plano Cohen. Então, esse era o documento aí que então o pessoal do exército de Vargas rouba, né, dos integralistas e transforma isso em realidade e que amedronta as pessoas. Para quê? Para justificar a permanência de Vargas no poder e justificar as ações que ele vai tomar, as atitudes que ele vai tomar, inclusive rasgando a Constituição, que até então era considerada muito democrática, né? E então instalar o chamado Estado Novo, que foi um período ditatorial aí com esse governo ditador na pessoa de Vargas. Bom, dando uma chegadinha lá na semana 10, vamos ver o que tem como proposta. Então, a semana 10, gente, é o mesmo tema. Vocês vão ter um texto aí. Ai, gente, coisa pequena, tá? Assim, o que foi essa Era Vargas? Um breve resumo. As características da Era Vargas, a transição do poder, como que saiu da Primeira República e foi para Vargas, as fases. Eu coloquei umas imagenzinhas aí só para poder distrair um pouco. O governo constitucional, o governo provisório, que é esse primeiro constitucional, o Estado Novo e a participação, coloquei bem pequenininho aí, do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que foi, né, no período Vargas. O que é para fazer? Então, vocês têm esse texto em mãos, vocês vão dar uma lida aí bacana no texto, que é um resumo, de graça, tá, pessoal? E estarem formulando, ou seja, criando 5 perguntinhas e respondendo as mesmas no caderno de vocês. Isso aí é mamão com açúcar para o pessoal do terceiro ano, viu? É muito fácil de fazer essa atividade. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas, que vocês não estiverem conseguindo fazer, vocês podem entrar em contato comigo no PV, que eu estarei ajudando vocês. Mas eu alerto, é importante que vocês assistam o vídeo, tá bom, pessoal? Acessem os vídeos, né? Tirem suas dúvidas, façam os seus questionamentos, que eu estou aqui para ajudá-los, tá bom? Tenham uma boa noite e muito obrigada.